Boa noite. Hoje, aqui na TV Bom Dia, um assunto de extrema importância. Eu acho tão gostoso falar de história. Ainda mais de uma entidade, Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, a CIE, que se confunde com a história de Erechim. Erechim completou esse ano 104 primaveras e a CIE 103. Por isso que eu digo que isso confunde. Não tem muito falar de Erechim sem falar da CIE e falar da CIE sem contar a história de Erechim. Elas são umbilicalmente ligadas e não tem como nós separar. Recentemente, a entidade, um trabalho de fôlego, cansativo, mas gratificante, sempre digo, que quem senta para contar a história e registrar no papel é uma coisa cada vez mais difícil. E eu sei o quanto foi duro esse trabalho, conversava isso com a Giovana, conversava com as pessoas envolvidas, e olha, eu já li assim alguns pedaços, não tudo, porque ele é muito grande esse livro aqui, ó, que retrata os 100 anos da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, onde traz detalhes testemunhais, buscaram neto do primeiro presidente, buscaram muita gente, olha, foi um evento de grande valia. Eu acho que a cidade merecia. Primeiro, eu queria parabenizar o presidente, que capitaneou todo esse processo, o Fábio Vendrúsculo, também os autores desse projeto, a Giovana, que teve na coordenação, o Enori, sempre o pesquisador, a Maria Lúcia Carrares Manioto na condução do processo, tudo de escrita. A gente sabe, quem trabalha com isso, o quanto isso nos consome, né? Mas é gratificante, no fim, eu sempre digo. Fábio, primeiro, parabéns por esse grande projeto. Conta um pouco como é que foi a história, e vai e volta ao Ministério e busca recursos, porque isso também é uma obra também envolta a recursos, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite quem nos assiste pelo canal. É realmente uma satisfação muito grande poder estar nesse momento diante da entidade centenária, né? Como tu bem falaste, a CIE se confunde com Erechim, Erechim se confunde com a CIE, as duas situações muito ligadas, né? E esse trabalho iniciou lá ainda em 2018, quando a Giovana teve esse brilhante olhar para essa história toda, né? E encaminha o projeto, e daí para frente começa uma verdadeira peregrinação para conseguir inicialmente a verba, né? E empresas que aportassem dinheiro para poder viabilizar essa obra. Em 2019, quando se tem realmente aprovado esse projeto, se constrói então, se consolida o projeto, se busca fotógrafos, historiadores, né, a coordenação da Giovana, e consegue-se chegar 2 anos depois, 3 anos, nesse resultado. Um presente que a CIE, dentre vários, né, que a CIE tem dado para a nossa comunidade de região, uma obra perfeita, ou quase perfeita, né? Como disse o Beto Ackman, o fotógrafo da obra também, historiador também, né? Tem um acervo enorme de fotografias aí de imagens. No dia do lançamento ele me disse assim: Fábio, finalizamos, mas não ficou pronto, não ficou perfeito. E aí eu disse para ele: Beto, se nós fizermos mais 10 edições, mesmo assim não ficará perfeito. Mas da forma que a gente conseguiu conduzir, que o grande grupo conseguiu trabalhar, eu acho que é uma obra, então, muito bem elaborada e fica registrada agora para todo sempre a história da entidade, que é a mesma de Erechim. Eu acho que entender um pouquinho, ler isso, entender como acontecem as coisas, como aconteceram as coisas, e hoje eu posso afirmar para vocês que nós somos o que somos porque tivemos ações no passado. Então, se nós estamos bem, e estamos, foi porque alguém plantou. Se nós poderíamos estar melhor, é porque alguém deixou de plantar, né? Então, essa análise, ela é importante fazer. Eu acho que o livro retrata isso, o livro conta essa narrativa. Só foram mais de 800 atas lidas, né, para chegar nesse entendimento. Então, esse trabalho todo eu dedico muito mais ao grupo que fez esse magnífico trabalho, o resgate histórico, né, até os dias atuais, e para eles que eu tenho que tecer os parabéns. E por aí vai. Agora
é divulgar, mostrar e contar para todo mundo da forma que foi elaborado e conduzido, e está todo mundo de parabéns. Aliado também ao livro, teve vídeos com ex-presidentes falando um pouco da sua trajetória dentro da CIE. E ali é possível ver detalhes. Eu conversava com a Giovana também, depois do dia do lançamento, num restaurante, né? Já nós nos encontramos assim, ó, olha lá no Mazata dos anos 50, 60, já falava na Transbrasiliana. Tu vê então as decisões que se busca, que tem coisa que a gente briga ainda hoje, já estava a Associação Comercial... 1970, Rodrigo, eu te corrijo, né? Preocupado com os problemas da nossa região. E muitos estão aí. Tem uma outra discussão política, não vou entrar aqui hoje, porque a gente não consegue as coisas. Giovana, parabéns pela coordenação. Conta um pouco para nós. Tu fez um discurso emocionante no dia, muito emocionante, né? Acho que todo mundo levantou e aplaudiu. Até as lágrimas correram naquele dia. É verdade. Esse projeto, então, só contemplando aqui as informações do presidente Fábio, ele teve início quando a gente concluiu o projeto Erechim, Memórias do Passado, Retratos do Presente. A gente deixou um capítulo lá que abordasse um pouco a história, sintetizasse um pouco a história da associação. Trabalhando lá todo esse tempo, quase 15 anos, um pouquinho mais, a gente buscava, né, em algumas conversas, como é que uma história tão vibrante, tão pujante com a nossa cidade não está registrada? Estavam soltas, tinha lá, mas estavam soltas. E assim, e pessoas tão importantes que passaram na presidência, quem foram essas pessoas? Eu sempre me questionava. E muitas vezes, ainda quando o seu Romeu Madaloso ainda era vivo, eu ligava, eu falava com uma das filhas dele, a Claudete, o seu Cláudio também, e conversava com o seu Romeu, porque eu tinha interesse em saber como é que naquele período, em 66, ele fez a FRINAP. E daí foram vindo várias histórias, aquilo foi ficando na minha cabeça, assim, gente, como é que a gente não vai redigir, não vai deixar isso, né, registrado para gerações futuras, para ver realmente a relevância dessas pessoas que estiveram à frente, né, das diretorias, né, das suas histórias de vidas. Isso foi muito bacana, porque assim, até a gente chegar nesse desenho, nesse escopo do projeto, o roteiro, a roteirização, o que a gente gostaria, como é que vamos começar uma história, né? Então a gente precisa buscar o que aconteceu nas décadas. Então ele vem numa cronologia e vem narrando então as gestões, né? Que a gente fez um trabalho em parceria com todos os nossos escritores, e foi muito bacana porque a gente estava nesse projeto já em 2014, né? No Erechim, Memórias do Presente e Retratos do Passado, e daí a gente vem vindo nessa construção e o projeto foi negado 2, 3 vezes, né? E a gente lá persistindo que não, precisamos. E como a entidade, realmente, como o presidente falou, hoje a busca por recursos, hoje fluxo de caixa não existe, então tu tem que buscar essas outras alternativas para viabilizar, né? E a gente conseguiu, através, na época, do Ministério da Cultura, da Lei Rouanet, nós conseguimos fazer com que ele fosse aprovado, mas, em função de inúmeras diligências e tudo mais, a gente só conseguiu ter ele realmente aprovado e registrado no Diário Oficial em 2019. Né? Ele começou na gestão do seu Cláudio Honor e concluímos na gestão do presidente Fábio. Então, ali a gente, como eu falei, a gente estava fazendo o registro da história da CIE. Quando a gente observou, são histórias de vidas. Então, isso mudou a nossa perspectiva, o nosso olhar. E realmente de valorizar o que a cidade tem hoje é reflexo do trabalho desses empreendedores, desses empresários que lideraram, né? E foram tão... Cada um no seu tempo, verdade? Cada um no seu tempo, cada um deixando o seu legado registrado. E aí a gente, então, entrega essa obra, né? Com essas grandes pessoas, com esses grandes historiadores, nossos guardiões, para o Feneus, a cidade de Garcês, né? Que hoje não está aqui presente, mas colocou o coração nessas 850 atas lidas. O professor Enori também, nós, várias manhãs, né? E a Lu, então, fazendo todo o compilado de tudo isso. E o registro das fotos. A gente teve uma equipe maravilhosa, né? Se nós vamos... Todo o livro, todo o projeto, tem pessoas que estavam por trás. Como tu falaste, o audiovisual super emocionante dos presidentes, na qual eles puderam relatar, e a gente viu a emoção deles voltarem para a associação e relembrarem, naquele momento, o que eles fizeram nas suas gestões. A gente viu o quanto isso foi importante para eles também, né? E a exposição virtual também contemplada pelo projeto, que está no site da CIE, né, esse vídeo do documentário dos presidentes também, que foi contemplado pelo projeto. Então, foram várias iniciativas dentro de um único projeto, saíram várias ramificações, e que vai ficar aí para mais 100 anos da entidade. Professor Enori Chaparini, mais uma na tua conta? Mais um. Olha, pessoal, foi realmente uma empreitada onde todos se envolveram, e nós recebemos o apoio do Arquivo Histórico, da Giovana, que conduziu com muita galhardia, com muita capacidade,
porque nós tivemos que parar, retomar. Nós tivemos problemas com a Covid-19. Foi, de fato, um trabalho muito complexo. Iniciamos no arquivo, fomos a Gio, a Lu, e fomos ver no levantamento de fontes, porque nós tínhamos muitas dúvidas. Nas primeiras décadas, nós realmente enfrentamos falta de documentos, de arquivos, e tivemos que apelar para a história oral. E foi realmente, fomos felizes, apesar de não termos a década de 20 em forma de documentos, em forma de entrevistas. Nos socorremos de jornais antigos, da própria Voz da Serra, da CIE. Que mais me impressionou foram as atas da CIE. Tudo aquilo que eu ouvi em 40 anos, aquilo que eu ouvia da população, dos pioneiros, eu confirmei nas atas da CIE. Informações como, por exemplo, quando defenestraram o prefeito Carlos Reichmann, você quase não encontra em documento algum, mas a CIE fez a sua manifestação condenando um atentado que foi feito em julho de 36. Está, inclusive, documentado nas atas da CIE. A CIE era uma espécie de prefeitura. Para construir uma ponte, para fazer qualquer coisa na região do Alto Uruguai, passava pela CIE. E em 35 ela correu o risco de ser fechada. Tamanha crise mundial de 29 repercutiu na crise da madeira, na crise do preço da madeira, e isso tudo, se você olhar com atenção, as atas da CIE revelam histórias para fazer teses de doutorado das mais diversas visões. Só uma ata, se quiser e se ater naquilo, vai ser um material bom. Sim, nós inclusive, a Giovana e eu, à medida que líamos, colocávamos as observações, porque problemas 50 anos depois semelhantes, parecidos. Lá nós vimos a morosidade, a burocracia, nós vimos a falta de transportes. Então o barqueiro do Goiuém, só para exemplificar, resolveu cobrar o dobro na passagem, até esta reclamação chegar. Quem de direito em Porto Alegre chegava em Erechim, não tinha transporte, o camarada ficava cobrando um preço ilegal por 2, 3, 4, 5 meses. Sempre tinha os malandros, né? Não é de hoje, né? As atas são uma verdadeira radiografia para o estudante de hoje, embora seja uma edição comemorativa. Na medida do possível, a Lu, brilhantemente no sentido de reunir, resumir, com todos os cadernos especiais do Diário, com todos os cadernos especiais da Voz da Serra, ela se muniu de um arsenal de documentos e nós permanentemente em contato. Foi realmente um desafio, mas nós já vínhamos de uma experiência do livro anterior. As dificuldades que tu retrataste aí, Chaparini, tu também acho que pode ver nessas atas bem definindo os ciclos econômicos do nosso município, né? Exatamente, exatamente. Todo tipo de problema, e há que se afirmar também a cidadania dessas lideranças. Eram muito além, digamos, de um funcionário de uma entidade. Realmente houve uma liga muito forte dos ex-presidentes, de um Aquiles Calef, de um Madaloso, que marcaram época. Aos primeiros 50 anos, eu diria que o Aquiles Calef foi uma das maiores lideranças, imitado por Romeu Madaloso, e depois a equipe do Eloy João Zanella, que teve a felicidade de ter uma equipe de líderes que expressavam também o patriotismo, o idealismo, a vontade de resolver, e não raras vezes... E uma equipe que botou a cara para quebrar um grupo na época, né? E não raras vezes tiravam do próprio bolso. Tem momentos que tem que ter essa ruptura, exato. Até pelo crescimento da cidade, né? Então, para nós foi uma experiência muito rica, e a gente está dividindo com a comunidade esse livro, que haverá de gerar novos livros, novas pesquisas, novos estudos, porque o assunto esgota seu pesquisador, mas nunca a pesquisa. E a história continua sendo escrita, né? Sempre digo aqui, até o 100, já está com 103, né? Já tem 3 anos aqui. Iniciamos a segunda fase. Maria Lúcia, depois de juntado todo esse material, tem que escrever, ajustar, linha do tempo. Quantas noites sem sono? Quantas madrugadas. Eu sou da madrugada, dos finais de semana. A funilar que começa a dar o...
De janeiro para cá, não dá para dizer que foi um sufoco. Porque no início, a gente, que nem o Enori falou, a gente começou fazendo as pesquisas, eles iniciaram com a leitura das atas, eu fui fazendo a pesquisa de contextualização, né, de colocar, nós pensávamos, vamos falar em décadas, mas vamos contextualizar essas décadas também, em termos de mundo, de Brasil, claro, de Rio Grande do Sul, Erechim, para se poder entender. O que estava acontecendo no mundo, né? Até porque, de repente, alguns presidentes fizeram mais que outros, mas não porque não quiseram, mas porque vivenciaram um determinado momento econômico e político que não lhe permitiu ir além. Então, nós pensávamos que isso era importante. Então, enquanto eles faziam a leitura de atos, que não foi fácil, também com várias paradas por causa da pandemia, eu ia fazendo as outras coisas e pesquisando em jornais. Utilizei muitos jornais, muitas edições especiais que traziam muito dessa história e muito dessa contextualização das décadas. Foi um trabalho exaustivo, dá para dizer, porque à medida que eu lia, pegava as atas para botar para dentro do livro, dentro do texto, eu também tinha à minha volta vários jornais, vários recortes, várias outras informações para irem se complementando. Vai aparecendo, né? Vai ter que ir enxertando. Sim, jeito, né? à medida que as coisas iam surgindo, eu tinha também que entender e também fazer o leitor entender. Né? Então, muitas coisas foram sendo acrescentadas. Mas eu acho que é uma história maravilhosa e, como a Giovana falou, uma história de vidas. São vidas que fizeram isso, que escreveram essa história. E tanto nós temos um capítulo que tem as diretorias, que nós fizemos questão de colocar o nome de todas as diretorias, porque o Fábio sabe, né, um presidente sozinho não faz nada se não tem uma equipe valorosa ao seu lado. E nós tivemos nomes valorosos nas diretorias que participaram, que deram sua contribuição. Então, nós fizemos questão de colocar um capítulo só com as diretorias de todas as pessoas que fizeram parte, não apenas o presidente. Claro, o presidente encabeça, é a pessoa principal, mas atrás dela e junto dela tem várias outras pessoas. Aqui essa é uma questão, Fábio, acho que é muito importante, porque cada um fez o que pôde seu tempo, essa contextualização estadual, nacional e mundial é importante para te entender o resultado de cada um, mas eu acho que a grande questão, Chapa, num tempo com recursos tecnológicos, como tu falou, problema de papel do documento, as pessoas tinham que ser visionárias, não tinha jeito para tentar ir para frente as coisas. Como é que tu fazia alguma coisa, Erechim, no meio do nada, longe de tudo, e vamos desenvolver essa cidade, que é uma cidade jovem ainda, foi Erechim, tô pensando, né? Mas vamos lá, assim, tudo a seu tempo, né, Rodrigo? E nosso historiador sabe, quanto mais para trás nós formos, né, no tempo, mais dificuldades, mas também muito mais facilidades, né? Essa tal globalização, ela nos nivela, ela nos deixa praticamente todos iguais e com um poder de competitividade bom e às vezes ruim, que se você não for bom mesmo, ninja, você consegue, não vai lograr êxito, né? Então, eu vejo que no passado tudo era por se fazer. A mesma coisa, vamos fazer um comparativo, hoje, ter coragem, comprar terra adiante do Mato Grosso, Roraima, no Acre, tá barato, tá fácil de comprar. Mas o desprendimento de se soltar daqui e ir embora, entende? Então, naquela época era assim, o pessoal se soltou da onde? De nenhum lugar, porque eles chegaram aqui, de repente, vieram vamos fazer América, né? Não vamos falar só do italiano, de todas as raças que compõem essa história toda nossa de Erechim. Vem para cá, tudo por fazer, as dificuldades são grandes, mas são feitas, porque tudo andava, mais lento, mas andava. E hoje nós chegamos num momento em que está meio que tudo extrapolado, digamos assim, uma palavra pesada, mas eu enxergo, eu vejo isso. Vamos falar de infraestrutura. É tudo para ontem, mas de repente... E nada é para ontem. E a burocracia falada aí pelo Tchaparini, ela está lá atrás e continua, talvez pior ainda hoje. Porque antigamente lá no Estado era 2, 3, 4, 5 pessoas. Hoje é uma infinidade de secretarias, várias entraves para se conseguir evoluir. E a classe política ela está de olho no gato e o outro no peixe. É muito claro isso, né? Ela faz o que lhe convém.
E o que satisfaz um pouco o povo. E o povo, a sociedade espera algo para si só. A vida em comunidade, como foi tratada aqui, ou como era tratada no passado, é muito diferente. A pandemia veio e nos derruba. Ela tira todo o convívio. E hoje nós temos dificuldade. Em certas entidades anda um pouco mais, em outras com mais dificuldade, mas a gente está quebrado como sociedade. A gente está disperso. Juntar todo esse pacotinho de novo, conseguir formar o quebra-cabeça e evoluir novamente é o grande desafio do momento. Podem ter certeza. E as pessoas, com 2 anos de pandemia, a sociedade percebeu que, de certa forma, ela não precisa do fulano, do ciclano. Eu vou cuidar do meu, vou cuidar da minha família, cuidar do meu negócio. E o meio de comunicação, as redes sociais, o WhatsApp, ele faz com que a comunicação seja tão ágil e tu consegue ter informação necessária em tempo real, hábil, muito imediato, que o resto passa despercebido. Deixa, eu vou cuidar do meu negócio. Né? Então, eu sinto assim que a gente tem que olhar para o passado, ver o que foi feito e daqui para frente. Qual é o desafio? Já passou 3 anos do livro. Aqui são 100 anos. São 103 da CIE. O que nós vamos fazer nos próximos anos? Né? E eu vejo uma série de dificuldades. Então, acho que juntar todo mundo novamente, conseguir criar um pacto. Um pacto. Nós precisamos criar um pacto com entidades, com executivo, legislativo, clubes de serviço, clubes recreativos, todo mundo, e entender o que nós queremos. Porque as fontes de energias de Erechim, diferentes de 40, 50 anos atrás, elas estão esgotadas. Eu te desejo sorte, né? Muita gente já tentou, tomara que dê certo. Não, mas a gente acredita, Não podemos Você sabe, desistir. agora pegando um pouco a fala do Fábio, numa das conversas que eu tive ainda com o senhor Romeu Madaloso, foi um dos questionamentos que eu fiz para ele. Senhor Romeu, como é que se mobilizava tantas pessoas em prol de um objetivo só? Como é que o senhor conseguiu, naquele momento, juntar todas as pessoas? E dele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi que ele chegou e disse assim, Giovana, a gente participava do Rotary, dos clubes de serviços, a cidade, nós tínhamos um focar só, um olhar só. Nós tínhamos um objetivo e nós conseguimos, entre essas associações, muito ele falou da envolvimento dele com a religião católica, né? Então, ele sempre dizia assim, nós nunca perdemos a fé de que as coisas iriam acontecer. E eu fiquei pensando, dali a pouco, que nos falta talvez esse olhar mais espiritualizado, essa fé, que os nossos antepassados vieram e nos mostraram isso no livro, né? Que eles vieram a navio, eles vieram passando dificuldades, eles se absteram de uma vida cultural na Europa, né, riquíssima, vieram para cá, a gente contando com a história do seu Mário Corradi, que o seu Jorge nos contou. Nossa, o que se existia lá e o que eles vieram para cá, a realidade ela é um choque. As pessoas, tipo assim, não tinham como não entrar numa depressão, mas eles tinham fé, eles conseguiam fazer diferente. Então, acho que pegando essa fala Eu tinha do lá Fábio... 10 filhos, né? Um dava para a igreja, né? Para continuar a religião, um vai ser padre, um vai ser mulheres, freira, mulheres freiras e tudo. E o resto ajudar nós aqui no campo. É mais ou menos essa questão. E nessas entrevistas que a gente fez, nesses depoimentos das pessoas que relataram as histórias aqui, né? Que a gente teve as pessoas que participaram da primeira FRINAP, o seu Cláudio, o seu Hilário, Dona Lourdes, que fomos entrevistá-los, todos eles a gente vê o mesmo olhar, o mesmo brilho, assim, o passado, aquela nostalgia, porque existiam muitas coisas boas no passado, eram difíceis, mas eram outros momentos, eram outras relações que hoje em dia acho que a as gente não tem conquistas nada. tinham mais valores. Até mesmo pegando o gancho, né, da Giovana, Fica à vontade, até mesmo assim, uma análise prática, o FRINAP é o maior evento do norte do estado, né? Nós vamos falar de uma FRINAP desse ano que a gente está organizando, quase 500 expositores, vamos falar de 300 mil visitantes, é o maior evento, sim, mas ele vem desde 66 sendo o FRINAP, certo? Então, qual é o grande atrativo de uma feira para nós, na nossa cultura, no nosso entendimento? Sim, é a mostra de comércio, de serviços, do agronegócio, da indústria, todos os segmentos econômicos voltados. Né? Mas tem um detalhe que se esse não for muito bem tratado, nós entramos em crise. Vão criticar, digamos assim. Qual é? Shows.
Então, assim, está muito fácil. As cidades todas envolvem-se com eventos e os atrativos maiores são os atrativos nem culturais, Giovana, que você se envolveu e se envolve tão bem. Atrativos culturais que tratam a nossa realidade, não são atrativos culturais de música sertaneja, de outro tipo, de outras atividades de longe que vem para cá. Então, veja como muda. Naquela época, os shows não eram importantes. O importante era tratar a feira, era uma feira de negócios, as pessoas. Hoje a gente resgata, quer tratar as pessoas, quer cuidar das pessoas e elas nem sempre Primeiro aceitam. vamos falar do show nem e depois do preço do show. Duas coisas. Depois anuncia o show, depois os preços do show. Nem sempre elas aceitam ser tratadas, ser cuidadas. Chaparina, nós falava fora do ar que nós estamos num momento que, por futuro, quem vai escrever a história da Erechim? Vocês sentem essa dificuldade também? Eu vejo que, infelizmente, as pessoas hoje não querem mais escrever. Bom, nós estamos perdendo os meios de comunicação, né? A gente está assistindo isso. E quando nós fizemos essa pesquisa, nós utilizamos muito material impresso, muitas edições de jornais que nós tivemos na cidade. Então, eu me faço uma pergunta e me questiono, e estou preocupada com isso. Para onde vai a nossa história? Quem vai ser o guardião desta história? Porque nós não estamos deixando praticamente... Daqui a um pouco não vamos deixar nada escrito. Como ela será contada? Cada um vai contar do seu jeito, aí é ruim, né? Eu acho que aí realmente é um ponto bem delicado. Eu acho que a própria sociedade e o poder público devem reagir. E já está na hora do próprio poder público olhar com mais carinho para a área da história. É muito pertinente o que o Rodrigo realmente afirmou, ele vê isso cotidianamente como jornalista, a necessidade de escrever, de guardar, de preservar, de divulgar, e aí o papel da imprensa também nos ajudou muito na feitura deste livro, mas fundamentalmente nós temos que enfrentar o desafio do esquecimento, nós temos que enfrentar o desafio de não gostar da nossa própria história. E tem a contrapartida, também vejo de forma positiva a vinda de novas universidades, temos uma juventude vindo aí com formação histórica, é o que nos dá alento, nos dá um pouco de esperanças e alegrias, porque realmente, para conhecermos o presente, não há outra forma do que mergulharmos de forma profunda no passado, fazer uma profunda radiografia da vida dos nossos avós e bisavós. E nesse livro a gente percebeu que realmente é assim. Só haverá um entendimento razoável do presente se estudarmos com carinho o passado. Mas para isso nós temos que preservar museus, arquivos, jornais. A Lu fez uma tentativa interessante há uns anos atrás, que o próprio poder público adquirir, comprar acervos. Eu lembro que o governador Montoro, aqui não entra partidos políticos, ele comprava acervos, ele destinava uma verba pública, vamos comprar o acervo do Vendrúsculo, vamos comprar o acervo da família Carraro, vamos comprar um acervo da Giovana. Uma verba destinada a comprar acervos é uma política de primeiro mundo, mas é uma esperança que nós vamos alimentar, é uma fé que a gente deve sonhar, deve acreditar. E com a imprensa na linha de frente, eu acho que seria possível fazer um pequeno projeto, um pequeno ensaio, comunidade, imprensa e poder público, no sentido de resgatar a nossa história, que é fascinante e é que é necessário entendê-la para que possamos melhorá-la. É essa perspectiva que o professor Enori fala, que a gente observou, né, no início da história, essa lacuna que a gente teve de 10 anos, é como se a história ela fosse escrita lá e está sendo apagada, porque não está ficando esses registros, né, edificados, a gente não tem uma... O nosso atual corre esse risco. Não tem. Então, assim, qual que é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos de cuidar disso? Né? Então, acho que assim, como muito bem o senhor Nori falou, acho que uma parceria do iniciativa público-privada, a gente precisa ter museu, a gente precisa cuidar do arquivo histórico, a gente precisa cuidar da nossa história, porque se nós não cuidarmos da nossa história, nós não vamos conseguir cuidar do nosso presente, e muito menos do futuro. Que eu faço várias vezes escrevi sobre isso, porque eu sou um cara que eu defendo a cultura, Castelinho, tudo de Erechim. E nós temos 104 anos, nós não temos um museu, isso é uma falha nossa. Eu não tenho dúvida que em algum momento se falhou. Com certeza. Nós tínhamos que ter um museu. Com certeza.
Eu venho Olha falando... a história da família Carraro, que Isso. conta aí que são... Aqui 30 anos, que outro grupo de pessoas vai lá para pesquisar os 130 anos da CIE. Vão pesquisar onde, se não tiver mais um Bom Dia? Sim. Só na internet, tu vai ter uma informação fidedigna, que tu nunca sabe, né? O fake news, como que vai ser o futuro. E ninguém guarda essas informações Ninguém guarda. também. Ou mesmo se tu guarda em alguma mídia, ela daqui a um pouco ela não está mais atual para ser acessada. Então, é um grande problema isso. Eles vão ter que discutir mais, eles vão fazer uma entrevista só disso futuramente. Com viu? certeza. Pessoal, o tempo passa prazer. rápido, meia hora. Eu queria só... nós tínhamos feito matéria, acompanhamos o evento, mas hoje apresentar a vocês quem fez, quem teve a ideia desse grande livro. E quem quiser ter o livro, isso é uma questão que muita gente me perguntou, isso, eu não sei como é que faz, cara. Como é que funciona isso? Como esse livro ele através da lei de incentivo, ele vem, quando a gente cadastra ele, a gente já faz o plano de distribuição. Então a gente já começou, então tu vai ver todas as escolas municipais, estaduais, todas as prefeituras da MAU, então já tem toda uma rede de distribuição que está sendo doado esses Até livros. quem no dia do evento nos assinava lá para retirar. Isso aí, foram pra presenteados. controle, Então a gente está seguindo essa cronologia, né, para certo. respeitar o que foi proposto no projeto e possivelmente alguns poucos exemplares, né, ficarão para a entidade, para a associação e assim daí depois viagens e coisa para mostrar, né? Então, Não, isso faz a parte. distribuição, né? A nível do estado também, a gente tem que enviar para todas as CIs dos estados. Isso, já estado. estamos sendo enviadas pelas associações comerciais do Estado. E já tivemos ligações, o pessoal elogiando muito bem o trabalho, né? Imagina. Aqui tem que fazer uma menção, né, Rodrigo? Fique à vontade. Se não são esses patrocinadores, também esse projeto aqui não teria acontecido. É claro que, Pode citar os nomes, através da Lei de Incentivo à Fique à Cultura, né, capta o dinheiro e está aqui. Então, nós temos o patrocínio do Cavalete, do Cercena, do Cropfield, da Futura, da QSoja, do Pecim, da Perfil Metais, da Plax Metal, da Sementes Estrela, da Triel HT e da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, né? Então, a gente consegue viabilizar obras como essa. Isso não é um privilégio só de Erechim, né? Várias cidades, várias entidades conseguem desenvolver trabalhos como esse. O importante é usar esse dinheiro que o governo disponibiliza para essa finalidade. Isso que é importante, tem que ressaltar isso, né? E com pessoas capacitadas conseguir presentear a comunidade com essa obra. E esse recurso que ele foi aplicado, ele volta para a cidade, Sim. né? Eu digo assim, não, é uma economia criativa ao mesmo tempo, Claro, porque claro. tu vai lá, tu abate do teu imposto e você está retornando para a Ele tua fica- cidade ele e não está sai, ele movimentando a Não, economia. esse fica 100%. Entendeu? Então isso que é bacana de... 100%. É só agora para encerrar já, que não falou. E a FRENAP, cara, está chegando aí, junho. O FNAP está chegando, está tudo em andamento aí, graças a Deus, trabalhando bastante. A Comissão Social agora sofrendo um pouquinho na organização da escolha das soberanas, né? Mas essa semana se resolve tudo e tem andado as comissões muito bem organizadas. A comercialização foi a primeira comissão que a gente montou e já lá em abril a gente abriu a comercialização, então já temos o pavilhão do comércio. Ele está... Não, da indústria. O pavilhão da indústria deve ter 2 ou 3 estandes ainda. O pavilhão do comércio tem 50% disponível, a área externa. Está tendo uma aceitação muito grande. Esse ano a gente vai diversificar um pouquinho mais. Vamos ter pavilhão compartilhado da agroindústria familiar com os MEIs, né? Com valor acessível. Então a gente bota nos pavilhões, para quem entende o parque lá, comércio um, indústria no outro, e junto com a agricultura familiar, os MEIs, para priorizar e ajudar eles também, né? Eles dificilmente teriam oportunidade de estar dentro da feira, mas devido ao aporte que o município faz, né, um termo de fomento aí com o executivo, e tem que elogiar porque é um dinheiro muito bem empenhado, né, nessa feira, como foram as outras, a gente consegue trazer para dentro todos os segmentos produtivos da nossa cidade e da região também. Agronegócio bem forte de novo, com animais, com cavalo, máquinas agrícolas, automóveis 0 quilômetro. E os shows ainda não estão alinhados, mas os shows vão ser aí 3 ou 4 shows de expressão nacional, tá? Tá bem alinhado isso. Não posso falar o nome do show porque eu não tenho contrato ainda, mas quem nos assiste pode ter certeza, vão ser 3 shows. Como diz o promotor lá, nós vamos rapar o dinheiro do pessoal que vai assistir, porque são shows imperdíveis, todos inéditos aqui na região.
Nós tivemos aqui também, hoje não pode estar presente aqui a Neuza Garcês, que ela foi também importante na Pesquisadora né? importante, que também leu uma grande quantidade de atas e nos auxiliou nas biografias dos presidentes. Ela fez uma pesquisa junto às famílias e ela que é responsável por essas biografias dos presidentes. Você sendo abraçada também, parabéns, Neuza, pelo teu trabalho. A gente sabe tantos outros trabalhos que ela fez. Agradeço a todos vocês por essa dedicação, Também, obrigado, por essa Rodrigo. questão e dizer que a TV Bom Dia e o Jornal Bom Dia são parceiros para esse tipo de iniciativa e o que nós puder estar presente, nós somos parceiros. E precisamos, Rodrigo, e precisamos. Nós temos que ocupar este espaço, Rodrigo, para mostrar o que a gente tem, a potencialidade nossa, acreditar um pouquinho mais no nosso poder. Isso também faz parte de uma evolução ou um resgate, né? Então, vocês da imprensa têm que trabalhar muito e mostrar para a cidade, não é só Facebook, Instagram e WhatsApp, não. É televisiva, é rádio, é tudo que envolve a escrita. Você agora participando da Academia Erechim de Letras, parabéns, né? Obrigado. Muito bacana. E eu, antes de encerrar, quero fazer um agradecimento especial a você, Rodrigo, pelo teu apoio, pela tua amizade e por você ter uma participação aqui, tu sabe qual que é, né? Sim. Tem um pouquinho teu aqui prazer, também. com o maior prazer. Meu agradecimento especial em nome da equipe pela tua dedicação conosco. Muito obrigada. Obrigado, Rodrigo, pelo teu olhar carinhoso com o jornalismo, com a história. Obrigado à equipe que nos acompanhou. Obrigado, presidente, por o senso do dever cumprido. Felizes por mais esta jornada concluída. Foi difícil, mas vencemos mais uma etapa. E gratidão também ao povo de Erechim, que colaborou na feitura deste livro, com carinho, sempre. E é dessa forma que a gente vai melhorando e aperfeiçoando os próximos passos. Muito obrigado. Obrigado a todos, então. Uma boa noite a todos e até a próxima.